Sabe, quando a gente abre a Bíblia, a palavra ira aparece bastante. Mas será que ela significa sempre a mesma coisa? Olha, a resposta para isso pode mudar completamente o jeito que se enxerga as Escrituras. Existe uma diferença fundamental entre o que é a ira de Deus e o que é a ira dos homens. E é exatamente essa distinção crucial que a gente vai analisar agora. O nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender essa distinção divina, que é a base de tudo. Depois, a gente mergulha para valer nas definições da ira de Deus e da ira dos homens. Com isso bem estabelecido, vamos aplicar esse conceito a um tema bem complexo, a tribulação. E, no final, entender por que essa diferença toda é tão importante. Então, a pergunta que não quer calar é esta: nas Escrituras, toda ira é igual? E a resposta, como a gente vai ver, é um sonoro não. E entender o porquê dessa negativa é simplesmente essencial para interpretar a Bíblia do jeito certo. Vamos então ao primeiro ponto. A base de todo esse argumento é que as Escrituras não colocam toda a ira no mesmo balaio. Existe uma separação muito clara, muito intencional, entre a ação divina e a ação humana. Aqui a gente consegue ver essa distinção de forma bem visual. De um lado, a ira de Deus, que é um juízo divino justo contra o pecado. Do outro, a ira dos homens, que é a violência humana motivada pelo próprio pecado. São, na essência, forças completamente opostas. Ok? Vamos focar primeiro na ira de Deus. É fundamental entender as características únicas dela, para não acabar confundindo com uma emoção humana qualquer, como a raiva que a gente sente no dia a dia. A definição é bem clara, né? A ira de Deus é sempre apresentada como justa, como santa e como uma resposta direta ao pecado e à rebelião. Não é um capricho, não é um impulso, é um ato de juízo divino. E as Escrituras dão exemplos bem concretos disso. Eventos como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, as pragas do Egito, todos são atribuídos a essa ira justa e divina. São atos de julgamento numa escala, digamos, cósmica. Agora a gente vai virar a chave completamente. Em total contraste com o que acabamos de ver, vamos analisar como a Bíblia descreve a ira dos homens. A natureza e as motivações aqui são radicalmente diferentes. Pois é, a ira dos homens, por outro lado, nunca é santa. As raízes dela estão sempre no pecado, na inveja, no medo, no ódio, na sede por poder. É a manifestação da natureza caída da humanidade em ação. E os exemplos bíblicos aqui são igualmente poderosos, só que de uma forma bem trágica. O assassinato de Abel, por inveja, a crucificação de Jesus, as perseguições contra a igreja primitiva. Tudo isso é manifestação da injusta e pecaminosa ira humana. Então, para a gente resumir, as diferenças são gritantes. A ira de Deus é uma ferramenta de juízo justo. A ira dos homens é uma ferramenta de perseguição pecaminosa. Manter essa distinção em mente é o pulo do gato por que vem a seguir. Certo, agora vamos aplicar essa distinção. O ponto crucial é usar essa lente para entender um dos tópicos mais debatidos da teologia, a profecia do fim dos tempos, e mais especificamente, a chamada Grande Tribulação. E de acordo com a análise das fontes, essa distinção não é só um exercício teológico, não. Ela é a chave para interpretar corretamente aquelas passagens que falam sobre o sofrimento lá no fim dos tempos. Olha só, aqui temos passagens que são frequentemente usadas para argumentar que os crentes vão passar pela tribulação. Só que uma análise mais atenta revela um detalhe crucial. A perseguição descrita vem do anticristo ou da besta. Em outras palavras, é a ira dos homens, não a de Deus. E isso leva a uma reinterpretação. A perspectiva aqui é que os santos mencionados nessas passagens não seriam a igreja, que já teria sido arrebatada. Em vez disso, seriam Israel e os novos convertidos durante aquele período da tribulação. Eles sofrem a ira dos homens, mas não o juízo divino de Deus. Então tá, depois de toda essa análise, qual é a grande sacada? Por que, no fim das contas, essa distinção entre os dois tipos de ira realmente importa? O ponto fundamental é este. A conclusão teológica dessa linha de pensamento é que, embora a igreja possa e vá sofrer perseguição humana ao longo da história, ela não está destinada a enfrentar a ira divina que será derramada durante a grande tribulação. E essa ideia se apoia em passagens como esta de 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra ira aqui é interpretada como a ira divina do fim dos tempos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Como é que distinguir a fonte do sofrimento, seja ela humana ou divina, molda a compreensão que se tem da fé e do propósito de Deus na história?
É uma questão profunda com implicações bem significativas para a teologia.